Em um salão onde a arte moderna se misturava ao champanhe e a sorrisos de conveniência, Arthur Carvalho, o enigmático bilionário e gênio por trás da Vértice, rompeu o murmúrio com uma declaração: a próxima pessoa a cruzar aquela porta será minha esposa. Houve risos nervosos. Copos pararam a meio caminho da boca, mas ninguém poderia prever que, instantes depois, uma mulher em situação de rua atravessaria o umbral. O que soava como um desafio arrogante se transformou num pacto selado pelo destino, e naquela noite, 3 vidas seriam alteradas para sempre. A dele, mais do que todas. Era a noite de vernissage na Galeria Âmago, no coração de São Paulo. As paredes pulsavam com instalações de luz, o espumante corria solto e a trilha sonora era um quarteto de cordas vanguardista. Arthur Carvalho, camuflado por um blazer de grife e uma taça de vinho branco, irradiava tédio. Ao seu lado, Bruno, seu sócio, tagarelava sobre métricas, fusões e o que sairia na mídia. Mas Arthur não ouvia. Seus olhos estavam fixos na entrada, como se buscasse algo que nem mesmo ele sabia definir. Então, como quem estoura uma bolha de silêncio, ele falou em voz alta com um tom de desprezo. A próxima pessoa a entrar aqui, eu me caso com ela. Alguns riram sem graça. Uma socialite engasgou com o seu coquetel. E a porta se abriu. Ela estava ali. Pés descalços, uma mochila gasta nos ombros, o olhar perdido, como quem entra no endereço errado do universo. E naquele momento, o tempo suspendeu seu curso. Naquela mesma manhã, Arthur passou longos minutos diante do espelho de seu banheiro monumental, um santuário de mármore e silêncio. O reflexo o encarava com uma perfeição fria, barba desenhada, cabelo no lugar, camisa de algodão egípcio, mas por dentro habitava um esgotamento que nenhuma conquista parecia aplacar. Fundador da Vértice, uma potência em inteligência artificial com valor de mercado astronômico, Arthur Carvalho era o arquétipo do homem que venceu todas as disputas que o mundo considerava importantes, e ainda assim se sentia profundamente derrotado. Ele cresceu sob a influência de um pai implacável que lhe ensinou: homens de verdade não perdem tempo com sentimentos. Aos 38 anos, era celebrado como um visionário, mas sua vida era um acúmulo de ruínas íntimas. Uma filha, Isabela, que raramente respondia suas mensagens, uma ex-esposa que o definia como ausente com uma frieza cirúrgica, e um apartamento que mais parecia um showroom de design do que um lar. Naquele dia, Bruno o convencera a ir à galeria, numa tentativa de humanizá-lo para a imprensa. Arthur detestava eventos, mas detestava ainda mais a sensação de não pertencer a lugar algum. O brinde, a frase impensada, foi mais um grito de desespero do que uma bravata. A próxima pessoa a entrar aqui, ele não imaginava que a vida aceitaria a aposta. Mas ela aceitou. Quando Elisa Rios entrou, ele paralisou. O olhar dela era um espelho do seu, exausto demais para implorar por socorro, altivo demais para aceitar compaixão. Bruno sussurrou em seu ouvido: "Diz que foi uma piada, cara." Mas Arthur permaneceu em silêncio. Apenas a observou, com um respeito assustado, uma curiosidade que vinha da alma, porque por uma razão que ele ainda não compreendia, era como se estivesse realmente vendo alguém pela primeira vez em anos, e talvez sendo visto também. Foi o exato ponto onde tudo começou a ruir. Elisa não fazia ideia do que acontecia. Quando a recepcionista se aproximou para convidá-la a se retirar, foi Arthur quem a interrompeu. "Ela está comigo." A frase, dita com uma calma assustadora, calou o salão. A princípio, Elisa presumiu que era alguma brincadeira cruel, um teatro bizarro dos endinheirados. Mas quando ele lhe estendeu a mão, sem qualquer traço de ironia, ela hesitou e, por um impulso inexplicável, aceitou. Naquela noite, jantaram a sós, numa sala reservada, longe dos curiosos.
Arthur serviu o vinho, mas não pressionou por conversa. Apenas ouviu, enquanto Elisa, pouco a pouco, revelava quem era. Professora de literatura. Lecionou por mais de uma década na rede pública. Até que um dia perdeu a mãe. Em seguida perdeu a si mesma. Uma espiral de colapsos, esgotamento, depressão, um flerte perigoso com o álcool e, por fim, a rua. Não foi uma grande tragédia, entende? Foi só um passo de cada vez para o abismo, até não haver mais chão. Arthur a escutou com uma atenção que não dedicava a ninguém. No dia seguinte, ela despertou num quarto de hóspedes luxuoso, coberta por uma manta de cachemir, com roupas limpas sobre uma poltrona e um bilhete. Fique o tempo que precisar, sem pressa, sem cobranças. Arthur genuinamente acreditava estar fazendo o bem. Queria dar a ela uma chance de recomeçar. Contratou uma psicóloga de renome, financiou um guarda-roupa novo, ofereceu acesso a cursos, aulas de yoga e até uma consultora de imagem para projetos de impacto social. Elisa resistia, mas a necessidade de estabilidade falou mais alto e ela cedeu. Ele dizia coisas como: "Você tem um brilho, só precisa de uma oportunidade. Imagine-se lecionando de novo, talvez com sua própria fundação, mas na linha tênue entre a generosidade e a obsessão de consertar o que estava quebrado." Arthur começou a se perder. Certa noite, ele a levou para um jantar com potenciais investidores. Elisa usava um vestido caro que jamais escolheria. O cabelo estava preso num coque que a consultora de imagem havia instruído. Sentia-se fantasiada para um papel que não era seu. À mesa, um dos convidados comentou em tom de galhofa: "Então, você é a Cinderela da Paulista, não é? A que o nosso príncipe resgatou da sarjeta." Elisa não disse uma palavra. Apenas se levantou. Arthur foi atrás dela, sem entender. "O que aconteceu?" "Espera." Ela o encarou, os olhos firmes. "Você acredita que está me salvando, mas não enxerga que está tentando apagar quem eu sou para criar outra pessoa." Naquela noite, ela dormiu em outro quarto. No dia seguinte, o silêncio se instalou. E ele ainda acreditava que podia consertar tudo. Aos poucos, a luz de Elisa começou a se apagar. Ela continuava frequentando as sessões de terapia, lia os livros que ele deixava sobre a mesa, agradecia educadamente quando o serviço de quarto trazia as refeições. Mas a mulher que adentrou aquela galeria, com a coragem frágil de quem não tinha mais nada a perder, essa mulher não existia mais. Em seu lugar, havia uma figura polida, silenciosa, envernizada e completamente invisível. Arthur, cego pela própria certeza de que era um benfeitor, não notava. Ele contatava assessorias de imprensa, contratava fotógrafos, construía uma narrativa sob medida. O bilionário que resgatou uma vida. Elisa via as manchetes, os comentários online, os olhares de pena, e engolia em seco. Uma noite, enquanto ele discutia os pormenores de uma matéria de capa, ela perguntou, a voz quase um sussurro: "Você já imaginou se fosse o contrário? Se fosse eu tentando te transformar em outra pessoa, sem nunca perguntar quem você realmente é?" Arthur não soube o que responder. Dias depois, a levou a uma premiação de impacto social. Ela usava um vestido de alta costura, sapatos que a desequilibravam. O cabelo estava perfeitamente liso, endurecido pelo spray, os lábios pintados num tom que ela odiava. O motorista a ajudou a descer do carro. Antes mesmo de cruzar o saguão, ouviu os cochichos. "É aquela moça que morava na rua? Parece um projeto de caridade de batom." Ela não reagiu. Caminhou ao seu lado, mas algo dentro dela se partiu naquele instante. De volta ao apartamento, ela ficou parada em frente à imensa janela, observando as luzes de São Paulo. Seu reflexo se fundia à metrópole. Tudo parecia desfocado. "Eu não pertenço a este lugar," ela disse sem se virar. Arthur, afrouxando a gravata, respondeu no automático: "Claro que pertence.
Você só precisa de um tempo para se acostumar. Elisa virou-se para ele. Seus olhos estavam calmos, decididos. Você ainda não entendeu. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me encaixar num mundo onde preciso abandonar pedaços de mim pelo caminho. Ele se aproximou, tentando pegar sua mão. Elisa, isso é só o começo. As coisas estão confusas, mas vão se ajeitar. Você vai ver. Não estão confusas, Arthur. Estão falsas. Ela recuou um passo. Você não me acolheu. Você me esculpiu, me exibiu, como se eu fosse um troféu da sua própria redenção. Ele tentou argumentar, mas as palavras não vieram. Ela balançou a cabeça, com uma tristeza profunda. Se você tivesse me perguntado do que eu realmente precisava, talvez eu tivesse ficado. Elisa partiu naquela mesma noite, sem drama, sem choro, sem alarde. Apenas o silêncio pesado e o clique suave da porta se fechando. Na manhã seguinte, o quarto de hóspedes estava impecável e vazio. As roupas que ele comprou, dobradas sobre a cama. O celular sobre a escrivaninha, desligado. Nenhum bilhete, nenhuma despedida. Arthur sentou-se na beira da cama onde ela dormira por tantas noites. Tudo estava ali, menos ela. Ele não foi para a empresa, não respondeu aos e-mails, ignorou as dezenas de chamadas de Bruno. A única mensagem que leu foi a de Isabela. Você não consegue amar nada sem tentar consertar, pai. A frase doeu mais do que qualquer fracasso empresarial. Naquela noite, ficou sozinho na varanda do seu apartamento, um copo de uísque na mão. O céu de São Paulo pesado, ameaçando uma tempestade que nunca chegava. Pensou em Elisa, na sua força silenciosa, na pureza daquele olhar quando entrou na galeria, e principalmente em sua última frase. Talvez eu tivesse ficado. E ali, pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Carvalho se sentiu completa e verdadeiramente só. Você já tentou tanto ajudar alguém que acabou por afastá-la ainda mais? Já quis tanto fazer o bem que se esqueceu de perguntar o que a outra pessoa realmente necessitava? Se essa parte da história ressoou em você, deixa um sim aqui nos comentários. É só uma palavra, mas pode ser o que alguém precisa ler hoje para se sentir um pouco menos sozinho. Por 2 dias, Arthur não tocou em nada que o lembrasse de Elisa, mas na tarde do 3º dia, ele abriu o guarda-roupa do quarto dela. Ainda havia um lenço esquecido no puxador com um perfume suave de alfazema. A cama estava arrumada, os livros no lugar. E sobre a mesa de cabeceira, quase escondido, ele encontrou um pedaço de papel de caderno. A caligrafia era simples, quase apressada. Obrigada por ter me tratado como uma pessoa. Pouca gente ainda faz isso. E Arthur desabou ali mesmo, o papel tremendo em suas mãos. Não era uma declaração de amor, não era um adeus ressentido, era apenas um reconhecimento de que, por um breve instante, ela se sentiu existente e vista. Ele leu e releu, e então a ficha caiu. A questão nunca fora sobre ela, nunca. A questão era sobre o que ele precisava sentir a respeito de si mesmo, sobre sua necessidade de consertar tudo e todos, para não ter que encarar o próprio vazio. Lembrou do último sorriso genuíno de Isabela. Fazia mais de 2 anos. Foi numa apresentação da escola, onde ela recitou um poema de Cecília Meirelles. Ele quase não foi, chegou atrasado, mas ela o esperou. E ele nem sequer lembrava mais o poema. Lembrou-se da mãe dela, que partiu não por falta de amor, mas por excesso de ausência. E do pai, que só sabia cobrar e nunca o ensinou a acolher. Naquela noite, Arthur desceu à garagem, pegou um carro comum e dirigiu sem rumo por horas. Atravessou bairros que nunca havia pisado, parou numa padaria de esquina, pediu um café fraco e ficou observando as pessoas comuns com suas vidas comuns. Sem câmeras, sem controle, sem narrativas, apenas a vida pulsando. E pela primeira vez, ele não sentiu vontade de consertar nada, apenas de compreender. Ele não sabia se daria certo, mas pela primeira vez quis tentar. Na manhã seguinte,
Arthur apareceu, sozinho, sem seguranças, sem aviso prévio, na casa de apoio Estrela Guia, um abrigo simples mantido por voluntários na Lapa. Usava um jeans escuro, camiseta cinza e um tênis comum. A recepcionista o reconheceu, mas não demonstrou. Eu queria ajudar, se me permitirem. O coordenador, um homem magro, de voz cansada, chamado Ângelo, o mediu com desconfiança. Sabe lavar panela? Arthur deu de ombros. Eu aprendo. E aprendeu. Passou as primeiras semanas na cozinha, descascando legumes, lavando louça, limpando o chão. Depois foi para a triagem de doações. Passava as tardes dobrando roupas, separando peças, ouvindo as conversas de pessoas que, em seu mundo, seriam invisíveis. Ninguém ali se importava com suas ações na bolsa. Ninguém queria saber da Vértice. O que importava era o trabalho das mãos, o tempo doado, a escuta atenta. Ele conheceu Helena, uma ex-advogada que perdeu tudo após a morte do filho. Conheceu Samuel, um músico de 60 anos que tocava violão para acalmar as crianças. E conversou com uma garotinha chamada Duda, que sonhava em ser veterinária e cuidava dos cães de rua da vizinhança. Arthur não perguntava o que deu errado. Perguntava, quer um café? Quer conversar? A transformação era sutil, quase imperceptível. Mas era real. Ele, que passou a vida inteira controlando sistemas e variáveis, agora aprendia a simplesmente estar presente. À noite, voltava para o seu apartamento, que agora parecia um mausoléu. O sofá de design, as luzes automatizadas, o jazz ambiente, tudo soava oco. Às vezes, sentava-se no antigo quarto de Elisa. O bilhete dela continuava ali, preso com um ímã na lateral do espelho. Ele o lia como se fosse um mapa, um lembrete de que presença vale muito mais que qualquer plano. E pela primeira vez em anos, ele começou a se ouvir sem medo do que poderia encontrar. Apesar da mudança silenciosa, Arthur era assombrado por um fantasma. E se tudo aquilo fosse apenas mais uma forma de controle? E se, no fundo, ele ainda estivesse tentando se tornar alguém melhor para reconquistar algo ou alguém? As dúvidas o assaltavam à noite. E se ele não fosse bom o bastante? E se falhasse outra vez? E se Elisa nunca mais quisesse vê-lo e estivesse coberta de razão? Isabela também era uma presença distante. Trocavam mensagens curtas. Um bom dia. Um tudo bem. Até que, num sábado, ela apareceu no seu apartamento sem avisar. Sentou-se no sofá, de braços cruzados, e disse: fiquei sabendo que você está trabalhando num abrigo. Arthur concordou surpreso. Estou tentando entender o que eu não entendia antes. Ela olhou em volta. Aqui parece mais vazio. Ele deu um sorriso triste. Acho que o que fazia mais barulho aqui era o meu ego. Um silêncio se instalou entre eles, mas desta vez um silêncio confortável. Antes de ir embora, Isabela perguntou: se ela voltasse, o que você faria de diferente? Arthur respirou fundo. Eu não faria nada, só ouviria. E se ela permitisse, caminharia ao lado dela. 2 dias depois, Bruno ligou, agitado. Cara, você viu isso? Era um post numa rede social, de uma escola pública em Pinheiro. Roda de conversa, invisibilidade social e a dignidade do recomeço. Com uma convidada especial. Elisa Rio. Arthur ficou olhando para a tela do celular, paralisado. O coração disparou. As mãos ficaram úmidas. A mente projetou os piores cenários. E se ela não quiser me ver? E se ela achar que estou invadindo seu espaço de novo? E se ela finalmente encontrou a paz e eu sou apenas a lembrança da dor? Mas uma pergunta se sobrepôs a todas as outras. E se apenas desta vez eu for só mais um rosto na plateia, apenas para escutar? Na manhã seguinte, ele pegou um carro de aplicativo, sozinho, sem ser convidado. Sentou-se na última fileira do auditório da escola e esperou. E foi ali que tudo começou a mudar de verdade. O auditório era simples, com cadeiras gastas e cheiro de giz.
Cartazes coloridos de alunos enfeitavam as paredes. Arthur se encolheu no fundo, as mãos unidas no colo. Não sabia se ela o notaria, e se notasse, não sabia qual seria sua reação. Mas ele estava ali, pela primeira vez, sem esperar absolutamente nada em troca. Quando Elisa ocupou o pequeno palco, ela não era a figura que ele tentara esculpir. Usava um jeans confortável, uma camiseta preta e uma jaqueta verde-oliva. Os cabelos estavam soltos, ao natural, e havia um brilho nos olhos que ele não via desde a primeira noite na galeria. Ela segurou o microfone com firmeza. Eu não sou uma especialista, não tenho diploma em assistência social. Não vim aqui trazer respostas. Fez uma pausa, percorrendo o público com o olhar. Mas eu sei o que é atravessar lugares e ser transparente. Sei o que é colocar uma máscara para se proteger. E sei como dói quando alguém tenta te salvar, mas se recusa a te ouvir. Os estudantes estavam em silêncio absoluto. Arthur também. Por um tempo, eu acreditei que precisava ser forte o tempo todo. Depois, acreditei que precisava me transformar para ser digna de afeto. Hoje, eu acredito que o que a gente mais precisa é de permissão. Outra pausa. Ou permissão para sentir, para cair, para levantar, para errar de novo e para ser visto, mesmo quando estamos em pedaços. Ela nunca mencionou o nome dele. Nunca fez uma alusão direta. Mas cada palavra que ela dizia o atravessava como um raio-x da alma. Quando a palestra acabou, ele não foi até ela. Caminhou para o portão da escola e ficou esperando do lado de fora, o coração batendo como o de um adolescente. E então o celular vibrou. Elisa Rios está te ligando. Ele atendeu, a voz quase inaudível. Oi. Do outro lado da linha, ela respondeu no mesmo tom. Oi. Uma pausa que continha um universo. A gente pode conversar? Naquela noite, encontraram-se num parque próximo. O outono começava a pintar a cidade. As folhas secas forravam o chão. Elisa estava sentada num banco sob uma figueira imensa. Arthur se aproximou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. Ela ergueu o olhar e deu um sorriso. Discreto, mas genuíno. Você parece diferente. Adeku, eu me sinto diferente. Fiquei sabendo do que anda fazendo, no abrigo, sem alarde. Arthur respirou fundo. Eu fiz aquilo porque você estava certa. Eu não te vi de verdade. Eu vi um projeto para consertar algo que estava quebrado dentro de mim. Ela não disse nada, apenas o ouviu. E eu não sei se um dia vou deixar de ser esse cara que tenta controlar tudo. Mas eu estou aprendendo a deixar as pessoas serem quem elas são, mesmo que isso signifique que elas não fiquem na minha vida. Elisa baixou o olhar. As palavras dele flutuaram no ar. Eu não fui embora porque não me importava, Arthur. Eu fui embora justamente porque me importava demais. E eu estava me perdendo de mim mesma, na tentativa de te salvar de você. Ele assentiu. Eu entendo isso agora. Ela o observou por um instante. E agora? Arthur sorriu. Um sorriso pequeno. Agora, eu só queria te agradecer. Elisa se levantou. Por um segundo, ele pensou que ela iria embora. Mas então, ela estendeu a mão. Não prometo nada, mas podemos começar com uma caminhada? Ele segurou a mão dela. Sem pressa, sem pose. E caminharam lado a lado em silêncio. Não como um recomeço forçado, mas como duas estradas que, por alguma razão, voltaram a se cruzar. Desta vez, mais livres. 3 meses depois daquela caminhada, Arthur e Elisa estavam sentados num banco de praça, onde os voluntários do abrigo organizavam um piquenique comunitário. Ela usava um vestido florido e sandálias rasteirinhas. Ele trazia 2 copos de café e um sorriso que não precisava mais ser performático. Eles não moravam juntos, não falavam em futuro. Elisa precisava do seu espaço, e ele, finalmente, respeitava isso sem sentir que estava perdendo. Às vezes caminhavam juntos por horas. Em outras, passavam dias sem se ver. Mas havia uma leveza entre eles, feita de verdade, não de promessas.
Isabela passou a visitá-lo com mais frequência. Na primeira vez, trouxe um livro de Adélia Prado, para você aprender a ouvir com mais calma. Ele riu sem se defender. Estou tentando. Uma tarde, os três estavam na varanda do apartamento. O sol se punha. Elisa cortava mangas, Isabela colocava um disco de Caetano Veloso para tocar. Arthur apenas os observava. Não havia roteiro, não havia plano. Isabela tirou uma foto espontânea dos três, rindo. Mais tarde, entregou a foto impressa para o pai. Você parece feliz aqui. Ele olhou para a imagem. Os olhos marejaram. É porque eu estou. Elisa também havia se transformado. Não para caber no mundo de alguém, mas para expandir o seu. Trabalhava como coordenadora de projetos na casa de apoio. Ouvia histórias, treinava novos voluntários, desenhava programas de reintegração. Ela não precisava mais ser salva. Ela era a ponte. E Arthur, pela primeira vez, não estava mais obcecado com seu legado. Ele não se importava com as manchetes. Importava-se que sua filha confiasse nele, que Elisa sorrisse ao vê-lo. E que, mesmo no silêncio, ele soubesse que estava exatamente onde deveria estar. Ela não conquistou o mundo, mas conquistou a si mesma. E ele venceu o medo de amar alguém exatamente como era, e não como ele desejava que fosse. Arthur não se tornou um herói, não virou um exemplo de superação. Continuava sendo falho, às vezes falando demais, às vezes se fechando quando deveria se abrir. Mas aprendeu algo que mudou tudo. Não se ama tentando moldar. Ama-se estando ao lado, permitindo, escutando. Elisa também não buscava redenção. Sabia que as cicatrizes faziam parte de sua história. Mas descobriu que a dignidade não se perde quando a vida desmorona. Ela apenas adormece, esperando a hora de ser redescoberta. Os dois não se prometeram a eternidade, mas todos os dias escolhiam a presença, não para se consertarem, mas para se acolherem. E talvez essa seja a forma mais autêntica de amor. Talvez você, que está me ouvindo, já tenha tentado transformar alguém, acreditando que isso era uma forma de cuidado. Ou talvez você tenha sido a pessoa a quem pediram para mudar. Talvez você já tenha se sentido invisível por não se encaixar. Ou escondeu partes de si apenas para caber no mundo de outra pessoa. Mas e se a gente tentasse fazer diferente? E se, em vez de querer salvar, a gente simplesmente aprendesse a enxergar de verdade, sem filtros, sem correções, sem condições? Porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa é ser vista com os olhos certos. Se essa história te tocou de alguma maneira, deixa o seu like. É um gesto simples, mas que me mostra que vale a pena continuar contando histórias assim. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está me assistindo? Eu leio cada um com muito carinho e faço questão de responder. Se você acredita no poder de histórias que nos conectam, se inscreve no canal. Tem muita coisa humana e potente vindo por aí, e a sua companhia faz toda a diferença nesta jornada. E agora, não vai embora. Escolhe um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e clica. Eu te encontro lá.